Olá, eu sou Cristiane Faria e a gente vai falar sobre mais um tema de direito constitucional hoje, que é a nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo que liga o cidadão ao Estado. Na verdade, é o liame jurídico que a gente fala, né? Quando um cidadão ele faz parte daquele país, né, daquela federação, a gente tem a ver com a nacionalidade. Se a gente pensar numa pirâmide, a gente colocaria assim: indivíduo, nacionalidade e Estado. É isso que compõe a nacionalidade. Existem dois tipos de aquisição da nacionalidade. A primeira delas é a originária, ou seja, é adquirida pelo nascimento. Quando eu nasço, eu já tenho uma nacionalidade. Ela pode ser feita de duas maneiras: a jus solis e jus sanguinis. Jus solis é o território, o espaço onde eu nasci. E também pode ser através do jus sanguinis, ou seja, o sangue, a minha origem, a minha herança genética, da onde eu descendi, né, de onde eu vim. O Brasil adota ambas as teorias, tanto a teoria jus solis quanto a teoria jus sanguinis. Nasceu no território brasileiro, é cidadão brasileiro. A segunda forma de aquisição da nacionalidade, que a gente chama de derivada ou também de secundária, é o que a gente chama que são os nossos brasileiros naturalizados. Primeira coisa muito importante, a naturalização, ou seja, quem pede para ter uma nacionalidade brasileira, tem que pedir, não é uma manifestação tácita. Eu tenho que expressar a minha vontade em querer ser um cidadão brasileiro. Esse é o primeiro ponto bastante importante na naturalização. Na verdade, na nacionalidade secundária. Então, a gente já sabe que a nacionalidade secundária ela é adquirida após o nascimento, diferente da originária, que é quando a gente nasce. Quem concede, quem é o órgão competente, uma outra pegadinha que cai, para julgar as ações de nacionalidade? Juiz federal, não é juiz estadual. Quem julga questões de nacionalidade, quem é o juízo competente, é juiz federal. É ele o órgão competente para julgar e processar as ações de nacionalidade. Uma outra questão bastante importante que a gente precisa ter em mente, que a nacionalidade secundária ela é requisitada, né, ela é solicitada através de portaria. E essa portaria é endereçada a quem? Ao ministro da Justiça. Então, a gente faz portaria para o ministro da Justiça para requerer uma naturalização brasileira. E o ministro concedendo essa naturalização, ela retroage até a data que eu entrei com a propositura dessa ação. Então, importante isso também, os efeitos retroagem à data de entrada da naturalização. Uma diferença bastante grande que cai em prova com bastante frequência são as diferenças que existem entre os brasileiros natos e naturalizados. As diferenças mais simples da gente entender são os cargos que eles possam ocupar. Primeiro deles, presidente e vice da República. Só pode ser ocupado por brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode ser presidente nem vice do Brasil. Outros itens que também são elencados. Primeiro, a gente falou do presidente e vice. A gente não pode ter também presidente da Câmara dos Deputados, também não pode ser brasileiro naturalizado. Oficial das Forças Armadas também tem que ser brasileiro nato. Assim como ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, precisam ser todos brasileiros natos. E, por fim, os diplomatas, os que exercem a carreira diplomática, esses também precisam ser brasileiros natos. Bons estudos!